Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que a gente se conheceu, até pelo modo de falar, eu sabia que ele não era de Curitiba. Depois ele mesmo me contou que era do interior. Pelo fato de ser descendente de ucranianos, ele tinha assim o cabelo bem louro e os olhos bem azuis. Aliás, não tenho dúvidas de que foram aqueles olhos a razão da minha paixão. Seu nome, Gabriel, como o anjo. Quer dizer, na verdade, como a gente já vinha se paquerando há mais tempo, posso dizer que já estava encantada bem antes de conhecê-lo assim um pouco melhor. Foi ele que tomou a iniciativa de se aproximar e puxar assunto. Eu trabalhava numa loja de perfumes, era vendedora. E ele era segurança numa outra loja ali do lado. E sempre que a gente se via, nos cumprimentávamos e aí ficávamos naquela paquerinha. Meu coração batia mais forte toda vez que o via. Eu não sabia, pelo menos de modo pessoal, assim, nada sobre ele nessa época. Nem se era solteiro ou se era casado. Não sabia, aliás, nem o seu nome. Até que um dia ele se apresentou. Oi, tudo bem? Desculpa meu jeito, mas será que eu posso saber o teu nome? Repito, pelo jeitinho que ele tinha de falar, eu logo notei que não devia ser de Curitiba. Sabe, um sotaque assim diferente. Eu achava tão bonitinho, sabe, o modo como ele falava. E logo vi que ele devia ser de outro lugar. Me apresentei. Falei que, apesar de ser Ana Carolina o meu nome, todo mundo me chamava de Carolina só. Até que bateu aquela curiosidade e eu perguntei. Você não é daqui, né, Gabriel? Não, eu vim de Prudentópolis. Meu pai tem umas terrinhas lá na região e eu vim pra cá. Mas o que você tá fazendo aqui em Curitiba? Veio pra cá sozinho? Ele então me contou que tinha vindo para terminar os estudos, se formar, mas que as coisas não tinham saído como ele tinha planejado. Aí teve de trancar a matrícula. Sabe, já naquele nosso primeiro contato, fiquei sabendo um monte de coisas a respeito dele. Quando perguntei, por exemplo, por que não tinha dado certo ele terminar os estudos, meio sem jeito, ele contou que tinha conhecido uma garota e que essa garota tinha engravidado dele. E aí ele foi obrigado a assumi-la. E desse modo, teve de parar de estudar. Sabe, quando vi aquilo, confesso que bateu o desânimo. Então quer dizer que você é casado? Não sou casado não. Quer dizer, já fui, né? Mas já me separei da mãe da minha filha. Isso foi no ano passado, inclusive. No momento, estou sozinho. Aliás, e você me conta? Você tem alguém? Falei que não, que estava solteira já fazia algum tempo. O resultado foi que marcamos de sair depois do expediente para terminarmos aquela conversa. E quando fomos nos despedir com um beijo no rosto, senti até um arrepio. A verdade era uma só. Fiquei encantada por ele desde o nosso primeiro contato assim mais próximo. Aqueles olhos azuis me encantaram. Mas, depois daquela conversa, acabei me encantando ainda mais. No fim, a gente se envolveu e tudo foi muito intenso. Foi, como dizem, uma paixão avassaladora. Começamos a namorar, ele conheceu minha família, inclusive, todo mundo o adorou. Depois conheci sua filha, uma princesinha, muito querida. Até em festas de final de ano, ele me levou para conhecer a família lá em Prudentópolis. Para minha alegria, fui muito bem recebida. Passamos 3 dias lá na casa dos seus pais. Conheci também seu irmão gêmeo, o Gilson. Sabe, apesar de serem gêmeos, não eram assim idênticos. Eram parecidos, claro, mas não idênticos. Tanto que dava para diferenciar muito bem um do outro. Esse seu irmão não morava ali no sítio dos pais, mas na cidade mesmo. Conheci também a Fernanda, namorada do meu cunhado. Ela me contou, inclusive, que tinha muita vontade de conhecer Curitiba
Quem sabe até morar aqui algum dia. Resumindo, acabei me dando bem com todo mundo, toda a família do Gabriel. E para minha felicidade, nosso namoro acabou vingando. Até os pais dele vieram para cá depois. Ficaram hospedados ali em casa, já que o Gabriel morava numa kitnet. Não tinha espaço para receber os pais. Aliás, um dia, até meu cunhado veio passar uns dias aqui, ele e a namorada. E também ficaram hospedados na minha casa. Todos foram muito bem recebidos pela minha família, do mesmo jeito que eu tinha sido recebida lá. Até que perto de completarmos 2 anos juntos, a mãe do Gabriel não estava muito bem de saúde e ele acabou viajando para lá. Ela pediu para que ele fosse vê-la, pois estava com medo de acabar morrendo sem poder se despedir do filho. Eu não pude ir, infelizmente, por causa do trabalho, de modo que ele acabou indo sozinho. Pegou o carro e foi. Lembro que era um sábado de manhã e a sua volta estava programada já para o dia seguinte. Até porque Prudentópolis, convenhamos, né? É logo ali. A verdade é que ele foi, só que pro desespero de todo mundo, nunca chegou ao destino. Até quando lembro disso, minha pele toda se arrepia. Porque foi um acontecimento tão brutal. Sábado de manhã, repito, a volta dele estava programada já para o dia seguinte, um domingo. Só que, desgraçadamente, meu namorado acabou se envolvendo num acidente na BR e não resistiu aos ferimentos. E acabou falecendo na estrada. Quando me deram notícia, eu não acreditei. Cheguei a perder os sentidos. Meu Deus, ele tinha ido para lá para ver a mãe, que não estava bem de saúde, que estava com medo de morrer, sem poder se despedir dos filhos. E no fim, quem acabou partindo foi o Gabriel. Olha, eu não sei explicar, mas eu estava mesmo me sentindo estranha naquele sábado. Desde o sábado eu estava esquisita. Um peso esquisito, um aperto na garganta, mas jamais podia imaginar que fosse acontecer uma tragédia. Foi o dia mais triste da minha vida, o mais amargo, o mais doído. E como foi difícil depois seguir em frente. A gente estava fazendo tantos planos. Já estávamos, inclusive, pensando em juntar os trapos. Eu queria tanto ter um filho dele. Mas queria resolver a nossa vida antes de morarmos juntos. Queria ter a nossa casa, nossas coisas, e só depois então engravidar. Eu não queria casar com ele e continuar morando ali, na casa dos meus pais, no meu quarto de solteiro. Como, aliás, chegamos a cogitar algumas vezes, no fim, antes que qualquer coisa acontecesse. O destino tirou de mim, e para todo sempre. Fiquei tão acabada que pensei que não fosse conseguir suportar. Mesmo assim, continuei sendo muito próxima dos familiares dele, a mãe, então nem se fala. Sabe, já era assim uma aliança que tinha se consolidado. Um dia até meus pais foram juntos, lá em Prudentópolis, e fomos um dia e voltamos no outro. E eles nos deram tantas coisas boas para a gente trazer, queijo, salames, embutidos, sabe? Tanta coisa boa, coisas assim do interior. Eu falava com a mãe dele, por exemplo, 2 ou 3 vezes, até 4 vezes na semana, mesmo depois do falecimento dele. Foi o modo como a gente se virou para encontrar um consolo, para se consolar uma a outra. Por isso que chegamos até a visitá-los. A mãe dela, inclusive, a convite dela,
A gente foi por lá várias vezes. Olha só, eu sei a dor que me causou essa perda. Uma dor que pode amenizar com o tempo, mas nunca, nunca se acaba. Aos poucos, no entanto, fui tentando superar o que tinha acontecido, me conformar, pelo menos, até porque não tinha outro remédio. A dor foi dando espaço à saudade, às lembranças. Até que um dia, quase 3 anos depois que o Gabriel tinha morrido, me surpreendi com uma mensagem do Gilson, seu irmão, quer dizer, seu irmão gêmeo, mas é aquilo que eu falei, né? Não tinham, assim, muito a ver um com o outro. Eram, de certa forma, parecidos, mas não eram gêmeos idênticos. Fiquei surpresa, até porque já fazia algum tempo que a gente tinha perdido o contato. Até com a dona Neta. Eu tinha parado de me comunicar nessa época. O Gilson tinha o número do meu celular, mas acabou mandando mensagem ali pelo meu perfil. Depois de tanto tempo, sabe, fiquei realmente surpresa, não estava esperando. Ele queria saber como estava, o que andava fazendo de bom na vida, e a conversa fluiu. Eu também me dava bem com ele quando o Gabriel era vivo. Aliás, repito, até em casa, ele tinha ficado hospedado com a namorada, quando veio passar uns dias aqui. Lembro que estávamos no mês de dezembro, dia 15, dia 17, e ele me contou que estava pensando em passar a virada do ano na praia. E queria marcar de se encontrar comigo, para a gente se ver quando ele passasse aqui por Curitiba. Detalhe, eu não estava mais trabalhando nessa época. Tinha saído da loja de perfumes já fazia algum tempo, mas estava ainda recebendo as parcelas do seguro-desemprego, de modo que pude dar atenção a ele quando ele veio para cá. Ele chegou logo depois do Natal, juro. Pensei que sua namorada também estivesse junto. Aliás, naquelas alturas, eu até imaginei que eles já estivessem até casados. Quem sabe até com filho, mas não. Para minha surpresa, ele veio sozinho. E eu preciso admitir uma coisa. Quando ficamos frente a frente, eu senti o baque. Porque apesar de não serem iguais, gêmeos idênticos, ele naturalmente era parecido com o Gabriel. E o pior é que ainda tinha aqueles mesmos olhos azuis que tanto tinham me encantado no seu irmão. Aliás, eu tenho um jeito de falar. Em vez de carro, ele falava caro. Quando perguntei da namorada, ele disse: então, eu e a Fernanda, a gente terminou já faz tempo. Meu Deus, sério? O que houve? Vocês pareciam gostar tanto um do outro? Ele só deu de ombros, falou que nem mesmo ele sabia o motivo. Acabou ficando hospedado ali em casa e, repito, pelo fato de estar desempregada, pude dar atenção a ele o tempo todo, ir com ele a lugares e, no fim, ele acabou me convidando para passar a virada na praia com ele. Segundo me contou, uns amigos dele já estavam lá desde o Natal. Eram todos de Prudentópolis. Tinham alugado uma casa em Pissarras, litoral de Santa Catarina. E apesar das lembranças que ele trazia do irmão, não nego que sua presença estava me fazendo bem. Desde aquela tragédia, que eu sinceramente não conseguia sentir alegria na vida. No fim, resolvi aceitar o convite. E passamos dias tão agradáveis, sabe, tão gostosos. Foi a melhor virada de ano da minha vida. Nós chegamos exatamente na véspera. Estavam todos nos esperando. E olha, que turminha bacana, sabe, bagunceira, festeira. Era justamente daquilo que eu estava precisando. Na hora da queima de fogos, lembro que nós fomos todos lá para a beirinha do mar, levando taças, os espumantes, até que na hora da virada, todo mundo começou a se abraçar, a desejar feliz ano novo um para o outro. E foi nessa hora que o Gilson se aproximou e abriu os braços assim, para me abraçar.
Só que não aconteceu apenas um abraço. Quer dizer, primeiro, ficamos ali, encostados um no outro, durante um longo tempo, ele me abraçando bem apertado, até que algum tempo depois, nos olhamos assim de frente, e do modo mais inesperado possível, ele colou sua boca na minha. Olha, não vou negar, viu? Eu já vinha sentindo uma coisa diferente entre nós dois. Uma atmosfera de sonho. Na verdade, ainda quando estávamos aqui em Curitiba, eu já vinha notando que ele me olhava assim com um interesse maior do que uma simples amizade. Mas juro, não imaginei que fôssemos acabar nos beijando. E foi tão inesperado que eu não consegui nem esboçar uma reação. E mais do que simplesmente deixar o beijo acontecer, acabei correspondendo. Sabe, aquele beijo mexeu tanto comigo. Na verdade, acabou mexendo com nós dois. Tanto que mesmo sem termos conversado nada a esse respeito, a gente não se largou mais depois daquele primeiro beijo. Como se fosse um assunto proibido. Eu não falei nada e ele também não tocou no assunto. E depois ainda continuamos de mãos dadas, caminhando pela areia. A gente não se soltou depois daquele, digamos, encontro. Até a noite passamos juntos. E foi simplesmente maravilhoso. No dia seguinte, como eu já imaginava que fosse ser, ficou aquele constrangimento assim no ar. E aí a gente acabou, enfim, tocando no assunto, né? Ele tomou iniciativa. Viu que eu estava meio quieta, pensativa, e perguntou: tá aí com essa carinha por quê, Carolina? Tá arrependida? Arrependida? Não. Claro que não. É que sei lá, né? Eu não esperava que a gente fosse ficar junto. Imagine. Eu era namorada do teu irmão. Ficamos em silêncio durante algum tempo, até que ele perguntou: você acha que a gente fez alguma coisa de errado? Algo que não podíamos jamais ter feito? Claro que não, nada a ver. Só que eu estava aqui pensando, né? Imagine o que a tua mãe ia dizer se nos visse dormindo juntos, na mesma cama. Ele não fez nenhum comentário, apenas sorriu. Depois ficou sério de novo e falou: quer saber? Lembra aquela primeira vez que eu estive aqui em Curitiba, que eu parei na tua casa? A Fernanda até estava junto. Você vai achar que eu sou um bobo, mas eu preciso te falar. Eu acho que me apaixonei por você já naquela vez. Você está brincando. Como assim, Gilson? Que história é essa? Juro. Eu nunca falei nada porque, enfim, né? Você era namorada do Gabriel, mas eu estava com a Fernanda. Depois aconteceu tudo aquilo com ele. Mas a verdade é que você despertou alguma coisa em mim já naquela primeira vez. Você está mesmo falando sério? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Claro que estava falando sério. E continuo. E agora, depois do que aconteceu essa noite, se você quer mesmo saber, eu não tenho mais dúvida. Tô mesmo apaixonadão. Olha, eu não sou nem o que falar, mas fiquei muito perturbada. Já estava, aliás, sabe, me sentindo assim, estranha. Imagina então, depois de ouvir aquelas coisas todas. Tá, e você tem ideia do que a gente vai fazer daqui pra diante? Eu acho que a gente devia aproveitar, sabe? Deixa rolar. Depois a gente vê, quer dizer, se é que você gostou, né? Da noite que a gente passou, dos beijos, de ter ficado comigo. Minha resposta foi através de mais um beijo. Ficamos ali até o final de semana. E a gente não se soltou um minuto sequer.
Sabe, tudo isso acabou desabrochando também em mim uma coisa esquisita, mas muito forte, de mim em relação a meu cunhado, o ex-cunhado, né? Tanto que depois que voltamos, decidimos de comum acordo continuar juntos, mesmo ele morando lá no interior e eu aqui em Curitiba. Eu tinha tanto medo da reação da família dele, de que não aceitasse, já que quando me conheceram, eu era namorada do Gabriel. Imagino que iam pensar, né? Ao virem a gente chegando de mãos dadas. Será que iam aprovar? Será que iam dizer que era falta de respeito da minha parte com a memória do Gabriel? Olha, ninguém queira saber o meu medo, principalmente porque o pessoal ali de casa ficou meio ressabiado quando contamos que estávamos juntos. E se eles tinham ficado desse jeito, imagine então os pais do Gilson. Aliás, no silêncio do meu quarto, às vezes até mesmo eu me questionava se o que estava fazendo era certo, se o Gabriel estivesse, ele onde estivesse, estaria aprovando o meu namoro com seu irmão. Mas a verdade é que o Gilson tinha me devolvido a alegria de viver, tinha dado um novo sentido à minha vida, tinha me feito sorrir, mesmo depois que eu achava que nunca mais ia sorrir na minha vida. Ele jamais iria substituir o lugar que o Gilson ocupava no meu coração. Mas ele já tinha encontrado o seu próprio espaço. Um lugarzinho que era só dele. Quando resolvemos contar tudo para a família dele, apesar do nosso medo e apesar da surpresa com que receberam a notícia, depois do choque, para nossa felicidade, todo mundo ficou feliz. Lembro da dona Neta falando: olha, eu sabia que você ia fazer parte da nossa família, de um jeito ou de outro. Sabe, Carolina, te juro, desde que eu bati os olhos em você, que eu senti que você era uma moça bacana. Todo mundo aqui te adora, você sabe disso. Vem cá, vem, me dá um abraço. Para nossa alegria, eles abraçaram o nosso namoro também. E nos desejaram toda a felicidade do mundo. E nós sabemos que esteja onde estiver. Agora eu estou até mais tranquila em relação a isso. Até o Gabriel também está nos abençoando, porque também ele era uma pessoa tão boa, de um coração tão grande. Aliás, combinamos que, quando tivermos o nosso primeiro filho, daremos o nome de Gabriel, como forma de homenagem e como forma de expressar nossa gratidão, o nosso amor. Esteja você onde estiver, Gabriel. Obrigado por tudo que representou na minha vida e por ter sido a ponte para que eu chegasse até o teu irmão. Te amei muito, de verdade. Ninguém vai ocupar o teu lugar nunca. Tua cadeira é cativa. Até porque o Gilson já encontrou seu próprio espaço aqui dentro de mim. Obrigada por tudo. Por me amar, por fazer parte de mim e por ter sido esse elo para que eu descobrisse um novo amor. Porque assim eu pude redescobrir a felicidade também, a alegria de viver. Só assim, depois que te perdi, pude reencontrar um novo sentido para a minha vida.